Olá, seja bem-vindo. Começa agora o programa Fala Mais. Sim, aqui nós falamos de pessoas, o seu e o meu comportamento revelados no ar. Afinal, se o assunto é bom, Fala Mais. Eu sou Guilherme Reginato e o programa Fala Mais chega para você num oferecimento da Paiano Odontologia, do meu grande amigo, Dr. Diego Paiano. Quero mandar já de antemão um grande abraço para toda a equipe, a Rosa, a Mayra e especialmente a Adriane Debetério, que é a esposa do Dr. Diego, esse casal que nos acompanha aí por toda a vida. E se você conhecer a Paiano Odontologia, você vai ver na prática o que eu vou te falar agora. Mais do que se preocupar com a qualidade do teu sorriso, que isso é premissa básica para um bom profissional da área da odontologia, como é o Dr. Diego Paiano, a Paiano Odontologia se preocupa com o seu bem-estar. O atendimento lá é completamente humanizado e você sente isso desde o primeiro momento em que pisa na clínica. Você se sente acolhido. A preocupação sempre é com você enquanto ser humano. Portanto, você que se sente inseguro, que tem um pouco de receio, que tem medo de que daqui a pouco o procedimento vai acontecer e você vai ficar desprotegido, você pode ficar tranquilo, porque na Paiano Odontologia o processo é inverso. A preocupação é primeiro com você e aí então com a qualidade do seu sorriso. Conheça mais no Instagram, @Paiano Odontologia ou @Dr. Diego Paiano e você vai se surpreender. Nesta quarta-feira, como de costume, eu tenho sempre a honra de estar ao meu lado. Sim, ela é host também desse programa, co-criadora do podcast Fala Mais. Eu estou falando da minha esposa, Grazi Bonfante. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Olá, né? Não é boa Bom noite. Dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Hoje com um tema muito especial que foi colocado no meu coração para trazer aí para vocês. E juntamente com o tema, nós não tínhamos outra pessoa para convidar a não ser ela, Sheila Nardelli. É um prazer te ter aqui, Sheila. A Sheila que é cristã, que é mãe de 2 meninas lindas, que é Master Coach, que foi transformada e hoje trabalha ela é mentora também, transformando outras mulheres. Seja muito bem-vinda, Sheila. Obrigada, Grazi, obrigada, Gui, por esse convite. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, podendo falar de um tema que talvez seja polêmico, seja desafiador, né, para nós falar, mas é bem necessário, porque sou testemunha, né, do quanto que ele refletiu na minha vida, enquanto eu não sabia quem eu era, e depois que eu entendi sobre a rejeição, quanto que eu fui impactada. E esse tema, rejeição, que é o pilar central do nosso tema de hoje, eu queria, Grazi, que você trouxesse para o público, para a nossa audiência, o porquê desse tema. Como surgiu a ideia de falarmos a respeito dessa emoção tão dolorosa que é a rejeição? Esse tema, na verdade, foi colocado no meu coração do nada, né? Da noite pro dia, mas eu vou falar do meu primeiro contato com essa palavra, que quando a gente buscou o desenvolvimento, as pessoas falavam muito, a rejeição, e eu falava, nossa, mas rejeição é uma palavra tão pesada, né? Bom, isso tá aí uma coisa que eu passei muito longe, né? Rejeitada eu nunca fui, né? Não faz sentido essa palavra pra mim. E aí, quando a gente começou a ter clareza do que era a rejeição, de que forma que ela se implantava, ela vinha fazer parte da nossa vida, e os prejuízos que ela nos trouxe e nos traz, eu entendi que é algo que precisa ser colocado para o público de uma forma leve, porque é um assunto pesado, mas para que todos tenham a consciência de que sim, que a rejeição ela se faz presente nos nossos dias e muitas vezes nós não temos nem conhecimento, assim como aconteceu comigo. E aí eu resolvi, né, convidar a Sheila para fazer parte desse programa. Por quê? Porque a Sheila, ela ministra. Tem um livro que é muito profundo nesse assunto e ela ministra
esse livro. Então, nada melhor do que a Sheila para vir aqui nos auxiliar com esse tema. E qual é o livro? É A Raiz da Rejeição, De Joyce Meyer. de Joyce Meyer. Isso mesmo. Sheila, pra gente começar o programa de hoje, o que é rejeição e de que forma que ela se manifesta na minha vida? Essa pergunta é importante justamente para elucidar o caso que a Grazi trouxe agora. Não, eu rejeitado, eu nunca fui. Não, eu posso ter sido outra, mas rejeição não, isso... E a gente hoje sabe que todas as pessoas em algum grau foram rejeitadas. Como assim? A gente não vai passar a nossa vida sem sermos rejeitados, né? Assim como Jesus foi, né? Ele morreu na cruz, né? Porque ele foi rejeitado. Então, nós somos para acreditar que nós não seremos, né? Quem acha que não é porque vive no engano, né? Assim como a Grazi falou, né? Então, nós somos um plano original, nós somos um plano de Deus, né? Um plano perfeito. Todas as pessoas são únicas, são especiais. A gente pensar que mesmo irmãos que são gêmeos, idênticos, eles não têm a mesma digital, né? Então, olha a grandiosidade de Deus, né? De nos fazer seres tão únicos pra gente entender que nós realmente somos perfeitos e somos um projeto dele. E quando vem a raiz da rejeição, que ela acontece por situações que eu vivi, né? Por coisas que eu ouvi, que eu senti, que eu vi, né? Nós somos formados por corpo, alma e espírito. E tudo que chega, os 5 sentidos, eles são portas de entrada para nossa alma. Né, visão, audição, olfato, paladar. Então tem gente que fala assim, eu senti aquele cheiro e me deu um gatilho. Ou para algo bom, uma memória afetiva. Tudo isso ele entra na nossa alma. E a rejeição, quando eu me sinto rejeitada, que eu não tenho valor, que eu não sou ninguém, que a minha vida é só acordar, trabalhar, dormir, pagar conta, cuidar de filho, quando eu não vejo um propósito na minha vida, é porque o plano original de Deus ele foi adulterado, né, por mentiras que Satanás coloca em nós, por circunstâncias que ele permite nós vivermos. Né, às vezes nós somos mais rejeitados, é claro que nenhum pai, nenhuma mãe faz isso de forma intencional, mas às vezes eles repetem um padrão que eles viveram, né, até a gente ter Jesus, eu entendo que a gente só dá o que a gente recebeu, né, então se a minha mãe, por exemplo, ela viveu com agressão, ela vai repetir esse padrão, né, a gente fica naquela maldição hereditária. Então a maldição, geralmente ela entra na nossa vida de 0 a 12 anos, né, por circunstâncias que eu vivi, por significados que eu dei pelo que eu vivi. Às vezes, não fomos rejeitados, mas o significado que nós demos gerou uma rejeição, né, porque é uma verdade que ela é distorcida. E eu vi o quanto que Satanás, ele trabalhou na minha vida desde o ventre da minha mãe, pra eu vir com essa raiz de rejeição. E ele é persistente, né, porque ele começa com sementinhas, né? Então às vezes lá na tua infância uma cena que tu viu, né, aquilo te deu um forte impacto emocional, né? Ou por coisas repetitivas, palavras de maldição lançada, né? Comparação com irmãos, com os primos. Coisas pequenas, coisas simples. Sim, né? Que se tornam destacam a rejeição. Visíveis aos olhos, né? Porque, de fato, quando a gente escuta essa palavra, ela é tão forte, a palavra rejeição, que a pessoa que não se aprofundou nessa emoção, não teve essa oportunidade, ela vai ter num primeiro momento o seguinte entendimento, que é o que a Grazi teve. Mas a rejeição é como se fosse alguém dizendo, não, eu não te quero. Não, sai da minha vida. E isso nunca aconteceu. Meu pai e minha mãe nunca fizeram isso comigo. Só que o que é importante a gente entender é que a rejeição, ela vai muito além disso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês pessoal aqui. Pessoal, a minha vida toda eu soube que a gravidez do meu pai e da minha mãe, para que eu fosse gerado, não foi planejada. Então eu não fui um bebê planejado. E quando meu pai e minha mãe descobriram a gravidez, que eles já tinham 2 filhos, eu sou o 3º filho, e na visão deles eles já tinham encerrado a fábrica. Quando eles descobriram a gravidez, eles ficaram tristes. Eles choraram. Eles, enfim, não receberam da melhor forma aquela notícia. Obviamente que depois de um tempo, não, claro, vamos aceitar, vamos receber, aconteceu, tudo bem, vida que segue. Mas esse gesto, esse reflexo involuntário, porque eles não pensaram assim, não, vamos rejeitar essa criança, nós não queremos, então vamos pensar formas de não tê-la.
Meus pais falam que isso nunca nem passou na cabeça, Uhum. tá? Mas só o fato de eles, não era uma gravidez desejada, nós não esperávamos por isso, receber isso de uma maneira triste, pesada, o ser que está ali, que não pode nem ser chamado de criança ainda, que acabou de ser gerado, ele já sente uma primeira raiz de rejeição. Sente. Aí você, na sua infância, você chega, pai, vamos brincar. O pai fala, agora eu não posso. Agora eu tô ocupado, vai pra lá. Fica quieto. A criança recebe como rejeição. Nossa, Guilherme, mas ela não foi rejeitada, o pai só tá ocupado, o pai tem outras coisas pra fazer. O pai só pediu pra ficar em silêncio agora, porque ele tá vendo o programa dele, o jornal. A criança recebe como rejeição. Comparação, a criança pensa, eu não sou bom o bastante. Se eu não sou bom o bastante, rejeição. Surra leva a culpa leva a rejeição. Porque se eu estou sendo, com 5 anos de idade, 4 anos de idade, surrado pelo meu pai, que é meu herói, que é meu exemplo de vida, que me ensina tudo aquilo que eu sei, a criança vê dessa forma. Então é porque eu sou mal. Então é porque eu não fiz a coisa certa. Então fica aí no quarto de castigo até eu mandar você sair. Rejeição. Então entendam, gente, que você sim passou, sem dúvida nenhuma, por inúmeras situações na sua infância, com amigos, com pais, com tios, com avós, que você sentiu enquanto criança a emoção da rejeição, a raiz da rejeição. Hoje, enquanto adulto, você racionaliza. Você diz, não, aquilo é normal, acontece, racionaliza. Mas você quando criança, e aí a gente fala da tal criança interior, você quando criança registrou a raiz da rejeição, e ela segue com você até hoje. E é em pequenas coisas que ela vai aparecer. Em pequenos reflexos que você vai explodir, que você vai estourar, que você não vai aceitar ser rejeitado. Quando alguém fala mal de você, você já devolve na hora. Você não aceita que falem mal de você. Tudo isso é raiz de rejeição, meu amigo, minha amiga. Então receba. E não é só em atos, né? Mas as palavras que são ditas, você é feia, você nunca vai arrumar ninguém falando desse jeito. É uma coisa que parece tão banal, mas para a criança faz um sentido. Ela dá, como foi mencionado, a experiência, aquele momento, o significado que ela está dando para aquela palavra, ela coloca dentro do seu coração. E por isso que a gente menciona o quanto essa raiz ela é invisível, porque ela está ali dentro, ela faz com que nos comportamos de tal maneira para que de fato muitas vezes se concretize aquilo que foi colocado por uma bobeira, por só falar. E aí, Sheila, coloca para nós assim de uma forma que o pessoal consiga talvez associar a sua vida. Uhum. Quais são as formas que as pessoas conseguem identificar essa raiz dentro de si? Uhum. Ela se manifesta de algumas formas, né? A gente entende também que quando somos rejeitados, nós criamos muros de proteção, porque a rejeição, ela dói, né? Ela é invisível, como tu falou, e ela não aparece como um corte, ela não sangra, não é um machucado, mas ela é a dor da alma, né? Quando a gente é rejeitado, a gente sente aquela dor. Então ela pode se manifestar através de muros que a gente coloca. Por exemplo, quando eu estava lendo o livro, né, eu lembrei de uma situação. Quando eu era criança, minha mãe me batia e chegou um tempo que ela me batia e eu falava assim, nem doeu. Porque foi... Quem nunca? Mas isso é um muro de proteção que eu coloquei. Então qual que é o que eu vou trazer para a vida adulta? Pode me bater, que não dói, eu sou fortona. Pessoas que não conseguem chorar. Muito forte isso. Então quer dizer que daí na vida adulta você traz esse mesmo esse muro de proteção, ele fica, porque... Pode me bater, e aí claro, não necessariamente fisicamente, Sim. Mas levar porradas da vida. E aí você se coloca na situação de levar porradas da vida porque você é forte, pode me bater, eu aguento, não tem problema. Uhum. Caraca. Então isso, por exemplo, pessoas que não conseguem chorar. De repente choraram muito na infância, sofrendo por uma dor muito grande. Então fizeram votos secretos. Nunca mais alguém vai me fazer chorar. Homem nenhum vai mandar em mim. Os dois exemplos, assim, trazendo pra mim a realidade. Mas essa questão do pacto, e eu ia até mencionar, e tu acabou trazendo voluntariamente, né? Eu lembro que tinha uma época que eu chorava. Eu chorava escondido, porque eu chorar na frente dos outros não podia. Isso em que Desde época? Pequena. Infância? Pequena, sempre. O porquê, não me pergunto, porque eu não vou lembrar.
Mas eu chorava trancada no quarto. Ou trancada no banheiro. Olha. Meus pais não podiam me ver chorar. E era exatamente isso. Às vezes eu ia lá, ganhava umas palmadas, porque eu sei que eu não era, né, tão fácil assim, como diz a minha mãe. Era uma a criança, Raquel da era a Ruth, Raquel, da né? Raquel. Mas eu não chorava na frente deles. Porque eu tinha que demonstrar força. Pra quem? Uhum. Foi um pacto que eu fiz comigo. E teve uma outra situação que eu lembro que eu fiz um pacto muito sério. Que eu levei até os dias, até o ano passado mais ou menos. Que eu não choraria mais na minha vida. Olha só. Por que chorar? Se depois as pessoas vão lá, elas se resolvem, tá tudo certo com elas e eu tô aqui sofrendo à toa. Então, eu não me permitia mais chorar. E, de fato, eu não me dei conta daquele pacto que eu fiz uma vez atrás do meu quarto. Olha que louco. E aí, eu lembro que quando eu tava nos treinamentos, nessa questão de desenvolvimento, de buscando, porque eu vivo uma busca agora, né? E aí eu lembrei desse dia que eu estava atrás da porta do meu quarto, chorando, que eu prometi que eu nunca mais ia chorar. E aí, naquele dia, eu me permiti chorar. Eu disse, não, agora eu vou chorar. Agora eu vou chorar tudo que eu tenho pra chorar. E eu chorei. Que bom. E foi difícil de chorar, mas foi um pacto. Lá na minha infância, que acontecia o que acontecesse, eu não choraria mais. Eu enfrentaria, que é a mesma situação. Pode vir, pode dar porrada, que tá tudo certo. Eu aguento. Então, isso é Um e exemplo eu tenho, prático. é muito prático e eu tenho certeza que assim como nós estamos expondo, falando mais sobre a nossa vida pessoal, tem muitas pessoas que estão se identificando e por isso que é a importância de trazer exemplos vivos de como as pessoas podem detectar esses pactos que fazem com que elas vestem uma armadura e por vezes não tiram mais. Isso. E você estava citando até outros exemplos, né? Sim. Homem nenhum vai mandar em mim. Ninguém vai mandar em mim. Muitas pessoas, algumas consequências, né, disso, né? Pessoas que foram abusadas, né, física, emocionalmente, né? Algumas situações, né, que trazem isso, né? A comparação, como a gente já falou, né? Muitos vícios, né? Às vezes até a compulsão alimentar. Por exemplo, mulheres que foram abusadas na infância. Algumas desenvolvem o vício alimentar e elas ficam mesmo com o sobrepeso, porque inconscientemente elas pensam assim, se eu ficar desse jeito, homem nenhum vai me desejar. Então, eu não vou mais ser abusada. Eu não vou mais passar por aquilo que eu passei na infância. Exatamente. E isso que a Sheila tá falando é importante a gente ressaltar que existem estudos que apresentam esse resultado. Né? Nós nos formamos juntos, Master Coach pela Febracis, e lá eles apresentam alguns estudos que mostram exatamente essa correlação que existe entre a crença e o comportamento. Entre a dor que foi sofrida lá no passado e o resultado que as atitudes, o resultado que ela tem hoje. E Sheila, vamos falar um pouquinho mais dessas consequências na vida adulta, né? A gente falou um pouquinho de como elas acabam se enraizando, essas raízes que são invisíveis, elas provocam frutos. Me fala um pouquinho desses frutos. Então, como eu comecei a perceber, quando eu comecei a entender sobre inteligência emocional, né, na minha vida específica, como ela se manifestava. Eu fui uma criança, né, adolescente, mulher, que eu costumava receber elogios. Então, eu tive entendimento de que, aos padrões do mundo, relativamente eu era uma pessoa bonita, né, agradável aos olhos de algumas pessoas. E eu sempre gostei de me arrumar, me vestir bem, de maquiagem. E a pessoa, quando ela é assim, que ela se arruma, que ela se maquia, as pessoas têm uma visão de que, uau, a autoestima dela é super elevada, olha que mulher empoderada, né? Mas eu entendi que não, que a minha autoestima era muito baixa. Porque eu me conectava com relacionamentos abusivos, né? Eu tinha, por exemplo, eu não sabia dizer não. A pessoa me convidava para ir inauguração de loja e não sei o que, e lá tava eu, porque eu não tinha percepção do meu valor. Então eu também aceitava muitas coisas por querer ser aceita. Né? A gente quando tem medo, não sabe, por que eu não consigo dizer não? Muitas pessoas enfrentam isso, é porque se eu falar não, vou ter medo que aquela pessoa vai me rejeitar, então eu tenho que fazer tudo para agradar aquela pessoa, porque assim ela não vai me rejeitar.
a gente estuda na inteligência emocional a pirâmide do valor do indivíduo. Então, o correto é eu sou, eu tenho, eu faço e eu tenho. E aí eu percebi que essa minha pirâmide, ela estava invertida. Porque, por exemplo, eu usava... depois que eu tive entendimento sobre isso, né, e que eu me converti, que começou tudo isso, a coisa que eu mais fazia dentro da minha casa era faxina no meu guarda-roupa. Porque eu fui mudando as minhas vestes e eu entendi que eu usava muita roupa justa, com decote, porque inconscientemente eu queria atrair olhares de homens pra mim. Porque eu queria me sentir aceita. Então, como eu não sabia quem era, eu achava que as pessoas iam ver valor no meu corpo. E assim, eu fui entendendo. Então, assim, eu achava também que eu tinha que fazer muito. Então, eu trabalhava 16 horas por dia, eu era uma mãe ausente, eu tinha que estar produzindo, porque as pessoas tinham que ver o que eu estava fazendo. Eu achava o máximo sair do meu trabalho às 11 da noite, ficava postando ainda, tipo, uau, como essa mulher trabalha, como ela dá conta de tudo, como, né? Mas depois eu fui acalmando meu coração e fui entendendo, não, meu valor não tá no que eu faço, nem no que eu tenho. Isso é uma consequência do que eu sou, mas primeiro eu sou. Então, assim, eu fui transformando tudo isso na minha vida. E também por isso que eu estou aqui hoje, né? Porque essa rejeição foi superada. Que o Gui pode falar muito sobre isso, né? Acredito que, não sei se é o maior ou um dos maiores medos, é a gente estar em frente a uma câmera, é a gente falar em público. E eu tô aqui porque isso foi superado, né? E a gente tá aqui pra dar testemunho e falar sobre isso mesmo, porque nós não nascemos pra isso, só que por esse medo, essa insegurança. Porque não, né? Deus nos planejou, né? Como seres perfeitos dentro das nossas imperfeições. Mas por que a gente tem tanto medo? Por que a gente não consegue? É só o medo do julgamento? Ai, será que eu vou falar? Será que eu vou tremer? Será que eu sei o que eu vou falar? Será que não tem nada a ver? O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? É sempre essa pergunta. Quem é que vai estar lá? Eu sempre falo com as mulheres. Eu fiz um treinamento ano passado. E aí, fiz um grupo com mulheres, né? E eu falei, olha, eu aposto que antes de vocês virem aqui, vocês olharam uma por uma quem tava no grupo. E ficou pensando, que roupa que eu vou colocar? O que aquela lá vai pensar da roupa que eu tô usando aqui? E mulher tem muito isso de se preocupar com outra mulher, né? E é assim, né? Sai desconfortável. Isso. Pra agradar a outra. Que doido. Doido, né? Então, eu vi, assim, como ela se manifestava na minha vida de várias formas, assim, sabe? De eu querer mostrar muito o que eu fazia. Eu acho algo que é bem interessante a gente trazer aqui. Por exemplo, pessoas que usam objetos falsificados. Por quê? Porque às vezes aquela réplica é muito feia, a pessoa vai ver que não é algo de verdade, ou que aquela pessoa não teria condições de comprar aquilo se ela comprasse, por exemplo, um cinto, né? Com uma marca ali. Às vezes, se ela fosse num lugar comprar um cinto de R$20, ele ia ser muito mais bonito que um de 50 com uma marca toda feia, que sabe que não é de verdade. Mas é que a pessoa, ela quer, ela não sabe quem ela é, então ela quer que, tipo, que a pessoa vai ver ela usar aquilo, então acha que ela vai ter valor no que ela vai estar usando. Exatamente. O valor dela enquanto indivíduo tá no que ela tem. Isso. Ela, porque a programação neurolinguística que ela absorveu na infância. Uhum. Né? E a PNL, por isso que o nome é Programação Neurolinguística. É uma programação, literalmente, igual ao computador, igual ao software, que tem lá uma programação. Então, ele não vai fazer nada fora daquela programação. Foi programado daquele jeito. Existe um código-fonte, né? É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. E o teu código-fonte, ele é criado na tua infância. Programou. Então, se programou na tua cabeça que o teu valor enquanto indivíduo é naquilo que tu tem, por N circunstâncias que você viveu na infância, né? O teu pai sempre queria cada vez mais, o importante era ter, o importante era conquistar. Quando você quebrava algo, você era punido, você era criticado. Quando você conquistava algo, então você era visto. Então, então quanto mais eu tenho, mais eu sou. Então, o ter me faz ser. Então, eu preciso ter. É a minha programação, é o meu código-fonte. Eu vou sempre me comportar dessa forma. Eu vou, inclusive, chegar ao ponto de comprar um produto falsificado, mas que tem uma marca ali, um jacaré gigante na camiseta, e vou colocar essa camiseta, porque, agora eu tenho. Então, se eu tenho, eu sou. E a gente precisa desconstruir isso e reconstruir a partir da identidade. Quem é você? A gente já fez um programa aqui só sobre identidade. Se você tem interesse em saber mais, procura aí no nosso portfólio de programas, no Spotify ou no YouTube, procura lá. Programa sobre identidade, que a gente fala exatamente sobre isso. Os post-its que são colocados, colados, né? O post-it, ele ficou muito claro, a visualização, né? Quando vai se colocando. Você é isso, você é aquilo. Não faz isso. E aí você não é vai bom. ter que ir tirando um por um
com muita consciência, não precisa tirar todos de uma vez só, também tem que entender os seus limites. Sim. E cada post-it que você vai tirando é uma carga que vai aliviando. A sua carga vai ficando mais leve, porque Deus não nos fez para carregar cargas, né? Uhum. Cada um consegue carregar aquilo que consegue suportar. Então, isso que é o mais grandioso. Mas essa questão de inseguranças e medo se fazem muito presente. E quando a gente fala em insegurança, medo na vida adulta, quando nós olhamos para uma criança, a gente olha aquela sinceridade, aquela espontaneidade, a gente percebe que não é um medo natural, eles não têm medo. Claro, tem medo do bicho, né? Que são medos comuns. Mas não é medo de olhar para uma pessoa, não é medo de estar... São medos que realmente são implementados na nossa identidade. Então, essa é a diferença real de um medo... ok? De um medo que é uma raiz de uma rejeição. Isso. Né? E tem algo que também vale a gente destacar aqui. Quando nós temos... quando nós fomos impactados na infância, por muitas vezes, por determinada emoção, nós corremos o risco de viciarmos nessa emoção. E isso é o famoso vício emocional. E aqui para o nosso ouvinte entender de maneira muito didática. O que é o vício emocional? O cientista PhD Jim Hadin descobriu recentemente que toda emoção, ela dispara no seu organismo uma química. E cada emoção tem uma química específica. Toda química tem um caráter viciante. Umas mais, outras menos. Tal qual uma droga química. Cocaína. Tal qual uma cocaína, um álcool, vicia. Então, se a emoção dispara uma química que pode me viciar, se eu sentir demasiadamente determinada emoção, eu corro o risco de ficar viciado na química da emoção. E para me alimentar da química da emoção, eu preciso sentir a emoção. Então, uma criança que na infância sentiu muita culpa, ela se torna um adulto que na vida adulta, inconscientemente, ela busca a culpa. Uma criança que sentiu muita rejeição se torna um adulto que inconscientemente busca a rejeição. Por mais que pareça um contrassenso, você fala, não, ninguém busca uma coisa ruim. Por que a pessoa, sabendo que a cocaína é ruim, ela vai lá e consome de novo? Sabendo que o excesso de álcool é ruim, ela vai lá e de novo, ela tem uma ressaca no dia seguinte e fala, nunca mais vou ter, tá de novo tendo. Porque é o vício, tá instalado esse vício. E o vício, muitas vezes, é mais forte do que você. Isso. E o vício emocional é a mesma coisa. Então, talvez, Sheila, a gente, na vida adulta, perceba isso. No nosso dia a dia. Cara, eu tô buscando... Eu e a Grazi, a gente identificou os nossos vícios emocionais. E eu tinha vício emocional em culpa. Então, muitas vezes eu fazia coisas pra me sentir culpado. É autossabotagem, né? Me autossabotava, procrastinava, fazia coisas erradas. E eu mesmo me constrangia, me sentia culpado. Ai, meu Deus, eu devia ter feito ao ponto isso. de eu chegar e dizer pra ele assim, Gui, presta atenção que o que tu tá falando é uma conclusão tua. Não é o meu pensamento. Eu mesmo não fazia é o que eu tô falando. Culpar, entendeu? É muito doido. E aí, depois que eu trabalhei isso no meu processo de coaching com a Daiane Padovan, e eu trabalhei literalmente, especificamente esse vício emocional, vocês não têm ideia a mudança comportamental que é. Eu não tenho mais a necessidade de buscar a culpa. Gente, faz tanto tempo que eu não sinto a culpa que eu quero ficar assim. Glória a Deus, coisa mais boa. Eu percebi isso agora também, né? Na fase adulta. Mas qual era a minha maior dor da minha infância? Era a ausência do meu pai em casa. Ele era casado com a minha mãe, mas ele trabalhava muito, então ele sempre chegava à noite. E a minha mãe com 4 filhos, cuidando da casa. Então, é claro que ela, nem todos os dias ela estava nos melhores dias. Às vezes ela ficava irritada, ela brigava com a gente, ela precisava disciplinar, ela batia. E aí, quando meu pai chegava em casa, ela dava uma trégua, uma amenizada. Então, eu ficava naquela expectativa. Ai, cadê meu pai? Quando meu pai vai chegar em casa? Porque quando ele chegar aqui, o clima vai ficar melhor, né? E aí, eu me conectei nos meus relacionamentos com homens ausentes em casa. E aí eu fui entender que era essa questão do meu vício emocional, porque eles me faziam sentir aquele meu sentimento da Sheila, criancinha lá, de ficar esperando o homem dentro de casa. E aí isso é tão forte que eu tava repetindo nas minhas filhas.
por essa questão do meu valor ser invertido e de eu ter que trabalhar e tá sempre tá fazendo, porque eu não conseguia ficar parada em casa, sabe? Aquela coisa assim, se eu não tô produzindo algo, não consigo. Não consigo relaxar, não consigo ler um livro, não consigo ficar aqui. Não, eu tinha que estar sempre fazendo. E aí, nisso, eu me ausentava com as minhas filhas. Eu tava repetindo esse padrão sem perceber, ocasionando a dor nelas, que era a maior dor da minha infância. E isso é a famosa repetição de padrão, né? É assim que acontece, gente. Você não percebe, isso não é perceptível. Você não consegue racionalizar isso. Simplesmente acontece, porque tá tudo lá na programação, tá tudo lá no código-fonte, tá tudo lá nos vícios emocionais, tá tudo lá. Se você não mexer nisso aí, vai continuar repetindo. Então, a pessoa até pode estar pensando, pô, mas vocês falaram antes no programa que uma pessoa que foi muito rejeitada, na vida adulta, ela não sabe dizer não pra não ser rejeitada. Mas daí tu falou agora, Guilherme, que ela busca a rejeição. Você vai entender, justamente. Eu fui muito rejeitado, então eu não quero ser rejeitado, certo? Então, quando me convidam pra ir pra algum lugar, eu não sei dizer não. Porque se eu falar não, essa pessoa não vai gostar de mim e ela vai me rejeitar. Então eu digo sim, então eu vou. Só que daí sabe o que acontece quando eu chego lá? Eu sou rejeitado. Quando eu chego lá, as pessoas me deixam de canto. Porque você sabia que não era um ambiente que talvez não era pra você. No não fim, é pra aceitar. sem estar consciente disso, eu não querendo ser rejeitado, eu busquei a rejeição. E ela acontece, eu digo, pô, de novo, e de novo, e de novo. Gente, se você tá se identificando com isso, ou com qualquer outro vício emocional, busque conhecimento a respeito. Busque conhecimento. Começa pelo YouTube. Procura vídeos no YouTube sobre vícios emocionais, sobre reprogramação, Começa. E você vai começar a se aprofundar de maneira que você vai entender o quanto vai mudar a sua vida se você, de fato, se permitir viver uma mudança, viver uma transformação. É algo sensacional. Sensacional. E você, Sheila, se me permite, você tem até uma questão no seu lar que a gente sabe hoje que a própria separação dos pais, por si só, sim, ela já é percebida muitas vezes pela criança como uma rejeição. Como é que você tem trabalhado isso no teu lar? Tem o abandono de pais vivos, né? Qual é aquele pai que tá sempre ocupado, que tá sempre na frente da tela, o filho fica chamando e nunca pode brincar, ou no caso de separação também. E mesmo no caso de morte, né? Eu tenho a Lavínia, o pai dela faleceu quando ela tinha 4 anos. Então, por mais que foi uma morte natural, mas uma criança nessa idade dá um significado de abandono, de rejeição. Meu pai não tá mais comigo, né? Então, eu consegui começar a transformar a minha casa, a identidade dela e o coração delas quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, que a gente recebe a identidade dele, né? E a palavra de Deus diz que por mais que os nossos pais nos rejeitem, né? Mas o Senhor, Ele não nos rejeita. Ele nos aceita. E primeiro eu precisei receber essa identidade. Pra então eu começar a trabalhar a minha pirâmide, pra eu conseguir alinhar as minhas prioridades, né? É aquela coisa, foi pro melhoramento delas, mas a transformação inicial ela tem que passar por nós. Né? Sempre é em nós. A gente não consegue transformar alguém se a gente não foi transformada, né? Uma frase que me impactou muito quando eu comecei essa caminhada é: a tua maior dor vai virar o teu testemunho. E a gente só tem autoridade pra falar do que a gente viveu. Porque hoje em dia, com tanto acesso à informação, chat GPT, qualquer coisa, assunto, tu vai lá, tu digita, vem tudo que tu quiser. A gente tem acesso a muita coisa que eu posso estudar e falar, mas a gente recebe autoridade realmente para ter propriedade para falar do que a gente viveu, né? Então eu creio assim que Deus me permitiu me moldar para depois, né, eu conseguir ver os meus frutos, que a gente nem precisa ver, né? Mas Ele faz questão de ver, né, os nossos frutos que a gente é usado. Então, eu trabalho na identidade delas. E tem algo aqui que é bem interessante, eu acredito que trazer, porque muitas vezes nós lançamos palavras de maldição sobre a vida dos nossos filhos, e isso interfere na identidade deles. Então eu era essa mãe que eu lançava palavras de maldição sem saber. Quando fez 1 ano que eu tinha aceitado Jesus... Você pode dar algum exemplo? Sim, eu vou dar agora. Ah, perfeito. Perdão. Quando fez 1 ano que eu aceitei Jesus, a Lavínia, ela estudava o dia todo, e eu sempre coloco na minha agenda, né? 1 ano, 2 anos, e eu sempre vou comemorar nesse dia. E aí eu peguei a Lavínia mais cedo no colégio, eu falei: filha, hoje a gente vai tomar um café. Tinha aberto uma cafeteria recente aqui em Rio do Sul que a gente ainda não conhecia, eu fui num lugar especial. Eu disse: sabe que dia é hoje? É 1 ano que eu aceitei Jesus. Aí eu falei: filha, tu vê transformação na vida da mãe? Ela falou: E aí ela compartilhou comigo algo que eu nem lembrava, e fiquei muito feliz, porque se ela compartilhou e se ela trouxe a luz é porque aquilo estava já resolvido no coraçãozinho dela.
Então um dia aconteceu, nós estávamos num aniversário. E eu queria ficar na rodinha dos adultos, ali com as minhas amigas. Na época eu bebia ainda, então eu queria tomar uma cervejinha e queria ficar aí tranquila. E tinha umas crianças nesse ambiente que ela não conhecia, ela não tinha intimidade. E eu fiquei falando, filha, vai lá, se enturma, brinca com eles. Ai, mãe, não quero. E ficava assim, sabe, aquele filho quando fica grudado assim na mãe. E eu falei, filha, vai lá, aproveita, se diverte, a mãe quer ficar aqui, quer conversar. E ela, ai, não. E fiquei insistindo um tempo. E aí, daqui a pouco eu peguei e falei assim, ai, filha, tu parece um bicho do mato. E ela disse, e a minha mãe falava isso pra mim. E ela falou, mãe, eu chorei tantas noites no meu quarto, escondida, pensando, será que ela acha que eu sou esse bicho? E aí eu até fui no Google e digitei bicho do mato para ver certo qual que era a imagem desse bicho. Então já pensou como que ela ia adulta se relacionar com um homem, que valor que ela ia ter com a identidade dela, assim, eu sou um bicho do mato. E ela tinha que idade quando... Perdão, ela tinha que idade? Tinha uns 7 anos, quando aconteceu, né? Uhum. E quantos pais não estão nos ouvindo e não estão se identificando com isso? Meu Deus, quantas vezes eu já falei pro meu filho, parece um bicho do mato, rapaz, vai lá se misturar. E fala numa boa, né? Não é nada demais falar isso. E a criança tem 7 anos de idade, gente, eles não são adultos, eles não têm o discernimento que nós temos. Então assim, tu é um bicho do mato, não arruma cama, preguiçoso, não vai dar em nada na vida, teu irmão tira nota melhor que tu. Essas palavras, né, de comparação, de maldição, isso tem um poder no mundo espiritual gigantesco. Então, quando eu tive esse entendimento, eu renunciei, né, todas essas maldições lançadas sobre a vida delas, e aí eu comecei a trabalhar o oposto, né, como que a gente quebra uma maldição, né, primeiro a gente renuncia, a gente traz pra luz, e depois a gente faz como Satanás fez com a gente, usando pessoas para lançar, né, você não vai dar em nada, você é burro, a gente faz agora o contrário, usando a palavra de Deus, né, então qual que é a verdade sobre a minha vida, né, então eu falo, filha, você é amada, você é filha de um Deus vivo, herdeira, você é inteligente, né, então assim, isso é muito legal também a gente deixar de dica, porque mesmo que o filho não assim, eu não consigo falar pro meu filho, porque ele é muito desorganizado, ele só tira nota baixa, mas a gente declara, a gente traz pra existência algo que não existe como se já existisse, né? Então eu declaro, então por exemplo, entra no quarto das meninas, tá tudo bagunçado. Meu Deus, filho, olha aqui, mas você é filha amada de Deus, você é tão organizado, como que isso tá aqui? Né, mãe? Eu vou arrumar. Então, essa raiz, esse novo DNA, né? Essa raiz da verdade DNA. Começa a entrar. Então, você é inteligente, você é amada, né? Você é uma ótima esposa, eu já declaro também, já trago a existência o marido delas e o meu também. Perfeito. Tá certo. Sei. É assim mesmo. Profetiza que vem. Tem que cocriar as coisas. É isso. Desculpa. Por favor. Tá, então, e na Amabile, como eu me converti, ela era mais pequenininha, eu vejo o quanto que ela já tem muito mais segurança, muito mais confiança e como isso é forte. E aí ela teve um problema que na verdade, ela começou a caminhar dentro do prazo, né? Que é 1 ano, mas dentro dos parâmetros normais. Hoje ela demorou um pouquinho mais pra caminhar com as crianças da idade dela. Então, ela realmente tinha um problema que ela teve que fazer fisioterapia, fortalecer um pouquinho as pernas dela. Então, ela tinha muita dificuldade de, nos parquinhos, subir a escada e pro escorregador. Ela tinha medo, porque ela não tinha essa confiança no corpo dela, né? E eu bati muito forte nela, assim, filha, você é forte e corajosa. Eu sempre declarava, filha, você é forte e corajosa, forte e corajosa. E mesmo que ela não conseguia, eu sempre tinha que ir segurando na mãozinha dela, né? Mas eu ia falando. E um dia ela conseguiu subir sozinha, ela chegou lá em cima do escorregador, ela falou, mãe, eu sou forte e corajosa. Olha como isso estava na identidade dela. E que legal. A gente consegue identificar eles, quando eles nos trazem isso, é um sentimento de alívio de saber que tá dando certo. Fazendo a coisa certa. Isso. Falamos aí um pouquinho, né, Sheila, de o que é a rejeição, como é que ela acaba sendo implantada nos nossos corações. E nesse processo todo, a gente sabe que a gente não precisa viver com essa raiz a vida inteira. Que existe um processo de cura, de libertação. Então, esse último bloco, eu gostaria muito de que a gente comentasse sobre isso. Qual é o processo, como é que a gente faz para viver essa cura, essa libertação, e trazendo também a importância do perdão e da fé. Uhum. Ou seja, como eu identifiquei que eu tenho rejeição, quero me livrar disso. Uhum. Como é que eu faço?
Então, o primeiro passo é a gente voltar para o plano original de Deus, né? Aquele projeto que foi adulterado na nossa vida, né? Então, como aconteceu comigo? Quando eu entendi que eu sou filha amada de Deus. Eu participei de um encontro da Igreja Vida, que foi o Face a Face, e lá eu tive um momento em que Deus me chamou pelo meu nome. O meu nome, eu tenho um nome do meio que eu não costumo usar, que é Sheila Aline Nardelli. E eu sempre rejeitei esse nome do meio. Porque é muito comprido, porque eu não gosto, porque, né? Mas é um nome que meus pais escolheram, né? Então, até talvez por ter uma rejeição ali deles, eu também, eu vou rejeitar meu nome. E aí, nesse encontro, Deus me falou, minha filhinha amada, Sheila Aline Nardelli. Isso era ainda, fazia um ano que eu estava considerando no começo da minha caminhada, ainda não tinha não tinha lido muito a Bíblia ainda, né? E depois eu fui ler, que na Bíblia diz, né, que ele nos conhece pelo nosso nome, ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem, que ele nos teceu no ventre da nossa mãe, que ele nos via, né, no embrião. Então, essas verdades foram entrando na minha vida, né? Eu consegui renunciar àquelas mentiras e eu entendi que eu sou filha. E mesmo que eu tive sentimentos de rejeição, mas Deus não me rejeita. Ele é o Pai, né? E eu fui projetada por Ele. Então, não importa o que as pessoas falaram que eu sou. Eu sou o que Ele diz que eu sou, né? E eu sou a filha amada. Eu sou esse projeto perfeito, né? Como um arquiteto, quando vai construir uma casa, né? Ele vai lá com todos os detalhes, ele planeja. Então, assim é Deus com a gente. Por isso que eu falei, né? Que nossas digitais são diferentes, porque nós somos únicos e especiais. Então, essas verdades começaram a entrar na minha identidade. E assim como também Jesus, ele foi tentado no deserto por Satanás. Porque Satanás, ele vai continuar tentando todo dia, porque ele sabe onde é a nossa dor. Então não quer dizer, eu fui liberta e agora eu não vou mais sofrer rejeição. Conhece nossas fraquezas, né? Isso. E ele vai continuar tentando, mas aí a gente tem que combater quando, né, vier essas circunstâncias com a verdade que é uma só, que é a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, Satanás falou pra Jesus no deserto, né? Transforma essas pedras em pães, porque ele estava de jejum, ele estava com fome. Ele falou, não, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda a palavra, de toda a verdade. Satanás queria que ele se jogasse lá do abismo, né? Satanás queria que ele adorasse, ele se prostrasse diante dele. Ele falou, não, só o meu Deus, né, só posso me prostrar diante dele, né? Só tem um Deus, né? Então eu fui entendendo isso, sabe? Como que a gente lança fora essas mentiras, né? Como que eu vou ter a minha identidade firmada, né? Eu entendendo a palavra de Deus, ela entrando como verdade na minha vida. E paralelo a isso é o perdão. Porque, como eu falei, Jesus, ele foi rejeitado, e ele é o único ser perfeito, né, mas ele foi rejeitado, e ele morreu na cruz rejeitado, e ainda lá na cruz, ele falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muito forte isso. Então, assim, eu vou perdoar meus pais, eu vou perdoar meus colegas, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, assim como também quantas pessoas que talvez eu já magoei e que eu nem sei, né, e que eu preciso do perdão delas, né. Então, como que eu percebi que a raiz de rejeição ela entrou na minha vida desde o ventre da minha mãe? Porque é uma história parecida com a tua, que tu contou no começo. Eu tenho mais 3 irmãos. Então eu sou a quarta, eu sou a mais nova, eu sou a caçula. Depois de 7 anos meus pais me tiveram. Eles nunca me falaram que eles não me queriam e que eu não era rejeitada. Mas, diante das circunstâncias, eles não queriam mais. A família deles estava completa, né? E ainda que me quisessem, né, que tivessem muito me planejado. Eu tenho um irmão mais velho e 2 irmãs. Então, pela lógica, eles iam querer outro menino. Essas, as verdades que foram instalando na minha mente, né? E eu ouvia minha mãe falar, se ela fosse menino, o nome dela ia ser tal. Então, também, o quanto que a gente tem que ter cuidado com os nossos filhos, né? Então, ela nunca me falou, eu queria que tu fosse menina. Mas a verdade que Satanás usou pra entrar em mim, eles queriam um menino, já tinha até nome. Perfeito. E aí, quando... Muito comum isso, diga-se de passagem. Então, assim, quando eu tinha... Foram muitas mentiras que foram instaladas em mim. Por exemplo, um dia eu tava brincando, eu devia ter uns 6 anos, num quartinho de bagunça que tinha na minha casa. E eu encontrei a minha lembrancinha de 1 ano. Minha mãe fez uma lembrancinha de 1 ano, com uma fotinha minha assim, eu com o dedinho. E lá tava o ano de comemoração de 1 ano. E eu, como era uma criança, eu não tinha entendimento. Eu achava que lá tinha que estar o ano que eu nasci. Mas não, porque era uma lembrança de 1 ano. E eu pensei, e daí os meus irmãos, eles brincavam comigo,
E eles falavam, tu é adotada, tu não é dessa... Meus amigos, quem é o caçula que não passou por esta zoeira? Não sou caçula. Eu passei por essa zoeira. Você tá mais velha? Eu passei. Então eu olhava minhas fotos, mas será que eu sou parecida com eles? Não. E aí vem muito forte a questão do pertencimento, tipo, eu não sou dessa família, né? E assim, tudo bem com quem é adotado, né? E glória a Deus que se pais que não tiveram como criar seus filhos, que tem outros, né? Mas ali eu era daquela... Aliás, um dos maiores gestos de generosidade é de amor mesmo. Generosidade pura é você se permitir adotar uma criança. É verdade. Nem todo mundo tem essa capacidade. É. Então, assim, aí essa questão da lembrança de 1 ano, de ser adotada. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu morava em Rio do Oeste, né? E aí eu tava um dia aqui em Rio do Sul com a minha mãe, a gente vinha muito pra Rio do Sul, porque pra ir em médico, dependia muito daqui, né? Cidade maior. E aí a gente sempre vinha de ônibus, a minha mãe não dirigia na época. E aí a gente tava andando pela calçada, eu e ela de ônibus. E aí o meu pai, ele passou de carro com uma mulher e uma outra criança dentro. E a gente não sabia que ele estava aqui no Sul, a gente não sabia quem eram essas pessoas, e aquilo para mim deu um forte impacto emocional. Eu me senti muito abandonada, muito rejeitada, porque, tipo assim, quem é essa família, né? Quem são essas pessoas? Só que isso eu fui ter um entendimento só depois de muitos anos, assim, só que eu cresci sempre achando meu pai meu herói. E mesmo ele sendo essa pessoa ausente e tudo mais. E a minha mãe era a bruxa malvada. Porque ela cuidava de uma casa grande sozinha, ela cortava grama, ela fazia pão, ela fazia almoço, janta todo dia. Ficava com 4 filhos. E ela, às vezes, ela era um pouco raivosa, né? E assim, pra mim, aquilo era muito ruim. Então, assim, eu sempre fui, tipo, a fã do meu pai. Só que ele alimentava as minhas dores, né? E Satanás foi colocando, assim, tipo, que eu era rejeitada pela minha mãe, sabe? E aí, faz pouco tempo... E eu tinha sempre muitos problemas, muitos conflitos com a minha mãe. Muito mesmo. Ela me batia, né? E eu tinha muitos conflitos. Já na adolescência, assim, a gente ia pra muito confronto, assim, discutia muito, assim, a gente não se entendia. E aí, faz pouco tempo, o Espírito Santo me levou ao meu álbum de criança. E eu até achei que eu tinha trazido aqui as fotos, mas não trouxe. E aí, ele me fez revisitar a minha infância. E aí, quais as fotos que eu achei da minha infância? Com a tua mãe. Não, até as fotos que ele me trouxe não era com a minha mãe. Mas eu vi o amor da minha mãe nas fotos. Por exemplo, tem uma foto que eu tava na formatura do pré. Eu tava com um sapatinho branco, com uma meia cheia de renda, com um frufru dobradinho, com um shortzinho, todo passadinho, bonitinho, uma camisa engomadinha por dentro. Outra foto... Se não fosse o amor da mãe, a mãe que não cuidava, estaria dessa forma. A mãe que com 4 filhos conseguia ir lá ainda fazer uma trança no meu cabelo, ter tempo pra ir pentear meu cabelo. Hoje você, na condição de mãe, consegue observar isso. E aí, trouxe também uma foto de um aniversário meu, eu acho que era de 4 aninhos. E na foto aparecia o bolo, né? E tinha eu atrás da mesa. E o que tinha nessa mesa? Aqueles copinhos desse tamanho, cheio de gelatina colorida. Uhum. Imagina o trabalho de fazer isso. Aquele pãozinho com sardinha, com maionese, tudo cortadinho, tudo bonitinho. Que era uma mãe que fazia isso, porque na época, né, não tinha condições de comprar. E o do Oeste, acredito que nem tinha quem fornecia esse serviço, assim, pra, né, eventos. Então, assim, essa mãe amorosa... Satanás, ele escondeu de mim. E eu fiquei só vendo aquelas flechas que ele lançava, as mentiras. Né? Então, talvez, em algum momento, quando ela descobriu que estava grávida de mim, veio um desespero. Mais um filho. Mas ela, em momento algum, me rejeitou. Ela sempre me trouxe amor, né? Só que esse amor ficou escondido. E quando eu fui levada ao meu álbum de infância, eu comecei a chorar muito, porque eu pensei, que amor, né? Que eu sempre recebi. Como que isso eu não via, né? Então... eu tive uma oportunidade, né? Eu fiz um momento, minha mãe ficou doente ano passado, e eu fiz um momento de um lava-pés com ela, né? Como gesto de honra. E ali a gente teve um momento lindo, assim, onde eu pude liberar perdão pra ela e pedir perdão pra ela também. E isso é o que Deus nos ensina, né? Eu só consigo ter essa vida abundante se eu consigo... E aí vem muito também atrelado à inteligência emocional, nos versículos que trazem que a gente não pode, nos amoldeie aos padrões do mundo, né? Mas transforme-se pela renovação da mente. Já falando disso, Romanos 12:2. E devem já ter falado também, né? Onde fala, o meu povo
perece por falta de conhecimento. Então, Cristo, ele quer que a gente tenha a sabedoria dele, que a gente faça todas as coisas que ele fez. E algo que é bem interessante, que foi revelado para mim nas Escrituras há pouco tempo, eu sempre orei muito e pedia a sabedoria de Salomão. Mas lá em Eclesiastes fala que Salomão, ele teve as coisas debaixo do sol, né? Então, assim, ele não teve a sabedoria de Cristo. Lá fala alguma coisa dos ventos, né? Como que essa sabedoria, ela foi inútil para ele, a sabedoria que ele recebeu. Porque a gente tem que desejar as coisas do ele alto, fala, né? que é correr atrás do vento. Isso. Ele fala que você ficar buscando bens, você ficar buscando... Não que você não tenha que buscar, mas no final das contas é correr atrás do vento. Porque o que importa mesmo é a conexão divina, a conexão espiritual. É isso que importa mesmo. Então, não que você não tenha que ter, mas não viva para isso. Não que você não tenha que ganhar e receber, mas não viva para isso. É isso que Salomão traz em Eclesiastes, né? Que ele ainda fala que não há nada de novo debaixo do sol. Então, por mais que você tente criar algo novo, tente fazer algo novo, não, é tudo mais do mesmo. O que é realmente que importa é o temor a Deus, é essa conexão espiritual. Salomão foi um cara que teve tudo, conquistou tudo, foi sábio, foi reconhecido, foi uma grande pessoa, e no final da vida ele se questiona. Eclesiastes é uma leitura maravilhosa porque é Salomão filosofando. É uma verdadeira filosofia de Salomão. Ele dizendo, tá, mas por quê? Né? Qual foi o sentido de tudo isso? Hoje eu olho e vejo que a minha vida está terminando, assim como a vida do pobre um dia vai terminar, assim como a vida do ignorante um dia vai terminar, assim como a vida do leviano vai terminar, e aí? E a reflexão E o que eu busquei verdadeiramente? E assim, Deus nos dá a oportunidade de ter essa vida plena aqui na Terra. As pessoas, quando elas aceitam Cristo, elas são salvas. Então, eu vou para a eternidade. Aceitei Jesus, vou para a eternidade. Só que o que difere umas pessoas das outras que se relacionam com Deus? Tudo bem, eu sou salva, né? Eu vou desfrutar da vida eterna. Mas Deus nos quer com uma vida plena ainda aqui na Terra também. Então, é o relacionamento com Deus. Então, é a obediência, é o perdão, né? Dessa forma, eu seguindo, né, os mandamentos dele, eu vou poder desfrutar disso ainda aqui na Terra. Então, eu posso ser salva e ainda desfrutar, né, de uma vida abundante, de uma vida plena aqui na Terra. Maravilha. E com este depoimento, nós chegamos ao fim do nosso programa Fala Mais. Sheila, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter abrilhantado nosso programa e por ter trazido tanto conhecimento. Obrigada, eu que agradeço vocês. Obrigada, foi um presente maravilhoso estar aqui. Quero deixar um beijo, né, para onde esse nosso dia aqui vai chegar, para as pessoas que vão receber. A gente preparou com muito carinho, né, abri meu coração aqui. E eu creio que seja para exaltar o nome do Senhor por tudo que Ele transformou na minha vida, e foi muito gostoso. Obrigado. Muito obrigada, Sheila. Graças, obrigado também. Muito obrigada. Maravilhoso o programa, hein? Que Maravilhoso. belo tema que você trouxe para nós hoje. Obrigado. Não foi eu. Uma bela inspiração. Não foi eu. E a você de casa, muito obrigado também pela sua audiência. Quarta-feira que vem a gente está de volta com mais um programa Fala Mais. Se o assunto é bom, já sabe, fala mais. Até lá.